A captura da Arca do Concerto. A captura da Arca é uma história interessante porque revela um Deus glorioso e operante, que não se deixa escarnecer, pois ele é triunfante. O seu Deus tinha falado com o menino Samuel acerca de graves problemas existentes em Israel, pois o sacerdote ali não cumpria o seu papel. Ele era sumo sacerdote, mas em extremo tolerante, pois não repreendia seus filhos, mesmo sendo isso probante. Porém o Senhor via tudo, porque é um Deus observante. Os 2 filhos de Eli, sacerdotes também eram, chamavam-se Hofni e Finéias, que muitas maldades fizeram, pois sendo eles irreverentes, grandes problemas lhe trouxeram. A Bíblia ainda registra que os 2 filhos de Eli eram filhos de Belial e podemos provar aqui, em 1 Samuel 2,12, e vamos então prosseguir. Pois quando alguém se aproximava para um sacrifício oferecer, no tabernáculo de Siló algo iria acontecer, pois os 2 filhos de Eli logo iriam aparecer. E quando viam a oferta, tomavam-na de supetão, colocando na panela, na marmita ou caldeirão. Aí o ofertante ficava somente na contemplação. E tudo isso que acontecia, Eli ficava então sabendo, mas não disciplinava os filhos pelo que estavam fazendo. Por isso a espiritualidade de Israel estava morrendo. E o povo já se sentia mais que desestimulado para trazer as ofertas devido ao grande pecado desses filhos de Eli, que tinham a Deus rejeitado. Mas um dia, um homem ao sacerdote apareceu e censurou logo a este porque desobedeceu, pois desprezando a disciplina, um mau exemplo ele deu. Honras tu a teus filhos muito mais do que a mim? Assim falou o Senhor, que prometeu um fim aos 2 filhos de Eli, e ainda falou assim: porque os que me honram, eu também os honrarei, porém os que me desprezam também os desprezarei. Era o recado divino do soberano Deus e Rei. O Senhor deixou um sinal que sua palavra se cumpriria, dizendo que Hofni e Finéias morreriam no mesmo dia, porque Deus é onisciente e nele não há hipocrisia. E outras coisas ainda Deus prometeu realizar, porém aqui nesses versos não intento relatar, pois ficaria muito extensa a história que vou contar. Porque o que aqui pretendo é falar da captura da veraz Arca do Concerto e com bastante lisura, sendo fiel ao texto bíblico e assim trazer boa leitura. Naqueles dias de Eli, Israel se acampou na região de Ebenezer e esperando lá ficou o exército filisteu que de Afeca marchou. Durante aquele combate foi Israel ali ferido, bem diante dos filisteus, um povo bem decidido, que já dominando o ferro, deixava Israel aturdido. E o resultado da peleja foi bem mais que humilhante, pois para o povo israelita foi uma derrota aviltante, porque perder 4.000 homens era algo impressionante. Mas o povo israelita culpou sua derrota a Deus, que os tinham entregado aos exércitos filisteus, e isso trouxe a ignomínia para todos os hebreus. Contudo, o povo israelita, querendo sair do aperto, sugeriu que se levasse a tal Arca do Concerto para o meio da batalha como se fosse um amuleto. Saíram então os israelitas até que a Siló chegaram, e vindo até o tabernáculo, a arca de lá retiraram, sendo que Hofni e Finéias nada ao povo objetaram. Eles trouxeram aquela arca para o meio do arraial, e com isso o povo animou-se numa alegria triunfal, e a terra tremeu num grande júbilo sem igual. Que voz de júbilo é esta no arraial dos hebreus? Assim mesmo perguntaram os inimigos filisteus, até que eles souberam que era a arca de Deus. Desse modo os filisteus tiveram um grande temor, pois a presença da arca simbolizava o Senhor, ali naquele arraial, para espalhar o terror. Deus veio ao arraial e dizia ainda mais: Ai então de todos nós, que tal nunca jamais havia isso sucedido, pois isso era demais. Quem da mão destes deuses não poderá aqui livrar? Pois feriram os egípcios com as pragas de lá, assim diziam os filisteus para qualquer um escutar. Porém eles não querendo ao povo hebreu servir, os filisteus resolutos queriam ali decidir aquela grande batalha e o inimigo destruir. Uns 30.000 de Israel nesta batalha pereceram, fora aqueles que fugiram, pois muitos desapareceram, os desertores de guerra, os que ali não combateram. Com a derrota de Israel, os filisteus logo tomaram a tal Arca do Concerto e dela então se apossaram, e Hofni e Finéias, o filho de Eli, eles mataram. Mas um homem benjamita que a guerra abandonou, chegando até a Siló, a todo o povo anunciou a captura da arca, e toda a cidade gritou. Ouvindo o clamor do povo, Eli muito se preocupou,
Porém o homem benjamita também a ele anunciou a captura da arca, que em minúcio relatou. E quando Eli ouviu tudo o que aconteceu acerca da morte de seus filhos e da arca que desapareceu, teve ele um grande susto, que todo o seu corpo tremeu. Ele caiu da cadeira, que se virou para trás, que ele quebrou o pescoço por ser pesado demais, e também por ser um velho, tolerante quanto mais. Por cerca de 40 anos tinha Eli então julgado o seu povo israelita, contudo por ter tolerado os erros dos próprios filhos, foi ele bem prejudicado. Quando a nora de Eli ouviu todo o sucedido, a arca capturada, a morte de seu marido e o destino de seu sogro, teve seu ser afligido, porque ela, estando grávida, as dores lhe sobrevieram, e ao tempo que ia morrendo, as mulheres a ela disseram: não temas, tivesse um filho, foi o favor que lhe fizeram. E a seu filho que nasceu chamaram de Icabor, porque a glória de Israel de repente se acabou, pois a arca do concerto o filisteu capturou. De Ebenezer a Asdod, a arca então foi conduzida pelo exército filisteu, que lá a deixou introduzida na casa do deus Dagom, e a esse foi oferecida. Mais cedo pela manhã, assim que o povo acordou, lá do templo de seu deus uma notícia se espalhou, pois estando Dagom caído, seu rosto em terra ficou. Porém a arca do Senhor no mesmo lugar permaneceu, que não se arredou 1 milímetro, nem tampouco se estremeceu, pois era a arca divina, a do Deus do povo hebreu. Mas vendo isso, os filisteus a seu Dagom levantaram, porém no dia seguinte novamente se decepcionaram, pois seu Deus caiu de novo, e lá no chão o encontraram. A cabeça do deus Dagom, cortada no chão, ali estava, como também as suas mãos. O povo não acreditava. Quem teria feito aquilo que a seu Deus tanto humilhava? Somente o tronco do ídolo em pé no seu templo ficou, para servir de testemunho que um Deus vivo ali chegou, o poderoso e verdadeiro, que ao Deus Dagom desprezou. E isso foi a mão de Deus que por ali se passou naquela terra dos filisteus, e que ao povo assolou, pois os ferindo com hemorroidas, esta gente se desesperou. Porém os homens de Asdod em desespero disseram: não fique conosco a arca, e devolvê-la então quiseram, pois ficando com ela ali, os males lhe sobrevieram. Os filisteus também disseram que a mão de Deus era dura, pois sob eles e Dagom somente lhe trouxe amargura, porque com o Deus de Israel não tinha negócio de brandura. Então os príncipes dos filisteus logo foram convocados para dar um parecer e mostrarem bons resultados, pois com a tal situação todos estavam preocupados. A arca do Deus de Israel dará uma volta a Gate, foi o que eles decidiram, cometendo um disparate, pois não conhecia o Senhor e tampouco o seu combate. E pegando o povo a arca, toda a Gate a rodeou, porém a mão do Senhor Deus outra vez se manifestou, pois do menino ao adulto com hemorroides o povo ficou. O povo disse que a arca de Gate tinha que sair e enviá-la a Ecrom. O povo veio sugerir, porque a presença desta era só para os destruir. Disseram então todos eles com aquela arca os mataria, porque sabiam que ela trouxe ali grande agonia, e quem as dota ou engate, ali com eles não ficaria. E novamente os príncipes foram outra vez convocados, e numa grande reunião todos estavam congregados, pois sob o destino da arca todos estavam irmanados. Pois a terra de Israel, a arca deve então voltar, foi o parecer dos príncipes, que não a queriam mais por lá, senão a terra dos filisteus, esta iria arrasar. Enquanto isso, na cidade havia uma grande vexação, pois muitos homens morriam espalhando tal confusão, ferido pelas hemorroidas que trouxe sofreguidão. E subia até o céu o clamor desta cidade, pela grande agonia e por causa da mortandade, pois Deus castiga os filisteus, um povo de grande maldade. 7 meses tinha ficado a arca do Senhor Deus na terra dos inimigos, os maldosos filisteus, espalhando o terror e humilhando os deuses seus. Contudo, os filisteus fizeram outra convocação, e sacerdotes e adivinhos tiveram franca participação, que, atendendo ao chamado, vieram com prontidão. Que faremos nós da arca? Fazer-nos logo saber. Assim perguntava o povo, querendo aquilo resolver, e assim as autoridades vieram ali esclarecer. Que se devolvesse a arca, a enviasse então com uma certa oferta para o caso da expiação, e assim fossem curados daquela grande opressão. E disseram que fosse feita a tal oferta pretendida, de ouro 5 hemorroides, aquela doença tão temida, como também 5 ratos, pois queriam a peste remida. Os filisteus bem que sabiam do endurecimento de Faraó,
naquela época do êxodo e temeram por algo pior, porque as pragas do Egito que feriram o povo sem dó. Prevendo isso, eles mandaram um novo carro construir para o transporte da arca e assim poder sair dos termos dos filisteus. Isso vieram a admitir. Feitas então as ofertas e um novo carro também, tomaram ele 2 vacas sobre as quais jamais ninguém tinha posto jugo nelas, pois lhe trataram muito bem. Eles ataram as 2 vacas, deixando os bezerros para lá, e ambas nem um mugido sequer vieram a lhe dar, mas o jugo sobre elas, sob o pescoço veio ficar. Pegaram então a arca e na carroça a colocaram, junto com as ofertas que num cofre depositaram, mas antes dela partir, os homens confabularam, pois todos eles desejavam o episódio esclarecer se era mesmo a mão de Deus ou se não queriam ver a causa do sofrimento que fez o povo esmorecer. Pelo caminho de Bet-Semes o carro deveria ir, se era um castigo divino que apareceu bem ali, e caso assim não fosse, queriam isso conferir. Também ninguém poderia aquelas 2 vacas guiar, pois ficaria por conta delas todo o transcurso do caminhar, já que era a prova inconteste de que Deus veio lhe castigar. Pelo caminho de Bet-Semes as vacas se encaminharam, seguindo na mesma estrada de onde nunca se desviaram, mas os príncipes iam atrás, pois a elas acompanharam. E as vacas iam mugindo à medida que o carro puxavam, até chegarem a Bet-Semes, onde os segadores estavam, colhendo trigo no vale, pois destes se alimentavam. Ao território de Israel este carro então chegou, e no campo de Josué ele mesmo ali parou. Assim a arca voltando, a notícia se espalhou. A cidade de Bet-Semes era uma cidade sacerdotal, e ao chegar a arca ali, houve um júbilo tão total, que ofertaram sacrifício numa alegria sem igual. Os levitas desceram a arca e o cofre com a sua oferta, que era de ouro puro, para a expiação ser certa, pois da maldade dos filisteus Israel estava alerta. Então os príncipes dos filisteus, que o carro acompanharam, vendo aquilo acontecer, de tal forma contestaram que o castigo era divino, para Ecrom bem retornaram. Mas os homens de Bet-Semes para dentro da arca olharam, e os feriu o Senhor Deus, porque eles se precipitaram, pois sendo muito curiosos, a arca santa o trajaram. 50.070 de Israel o Senhor feriu, porque olhar para dentro nunca o Senhor permitiu, pois tirar o propiciatório, coisa tal nunca se viu. E ficou Israel triste com a correção do Senhor, de modo que temeu a ele por ter causado terror naqueles desobedientes, um povo tão transgressor. A Kiriat Jearim mandaram logo informar que os filisteus deixaram a arca de Deus retornar para a terra de seu povo, naquela área de Judá. Os homens então vieram com muita boa vontade e trouxeram aquela arca à casa de Abinadab e consagraram Eleazar para uma grande responsabilidade, pois deram a missão honrosa para o levita Eleazar de proteger aquela arca e a ela também guardar, livrando-a de captura de quem a quisesse tomar. E 20 anos foi o tempo que a arca ali ficou em Kiriat Jearim, até que o tempo passou, e só na época de Samuel a espiritualidade retornou. Aqui encerra a história registrada em 1 Samuel. Confira então na Bíblia, ame-a como seu troféu. Deus é mesmo soberano, o poderoso do céu. Sei também que muita gente espera Jesus descer. Não deixe para amanhã, hoje deves escolher. O ontem já se passou, rejeitá-lo